Porque o complexo prisional de Joinville vai ser tema de debate hoje entre o Ministério Público, o Conselho Carcerário, o Departamento de Administração Prisional e o Judiciário. Vamos agora então já falar diretamente ao vivo com a repórter Lisandra Oliveira, porque ela tem as informações pra gente sobre esse assunto. Lisandra, o Judiciário tem cobranças e a gente já mostrou algumas aqui no Balanço Geral, inclusive. O que se pretende então hoje? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos. O que se pretende, na verdade, é continuar com essas cobranças, né? Justamente cobrando esses compromissos aí firmados por parte do governo do estado e que alguns não estão sendo feitos na sua totalidade. Quem traz essas informações para a gente ao vivo é o doutor João Marcos Buch, juiz da Vara de Execuções Penais. Doutor, muito boa tarde para você. Quais são os principais pontos que vão ser cobrados nessa audiência pública hoje? Em continuidade, então, a todo o procedimento que vem acontecendo desde o ano passado, principalmente a questão da superlotação, que continua muito grave, talvez tenha até piorado na situação, e recursos humanos. Os recursos humanos estão muito escassos, poucos agentes penitenciários. Esses dois pontos, eles estão num nível muito crítico. O principal objetivo de vocês é cobrar algum tipo de... sugerir até um prazo para que o governo do estado cumpra essas medidas que, na verdade, como nós estamos discutindo desde o começo do ano, mostrando aqui no Balanço Geral, algumas foram cumpridas e outras não. Existe um prazo para o governo do estado cumprir essas medidas que faltam, doutor? Os prazos já fluíram, né? Muitos prazos já aconteceram e o governo, infelizmente, acabou não dando retorno. Certamente, eu sendo assim sincero, a minha vontade seria interditar novamente. Porém, eu sei que uma interdição é uma decisão de muito impacto e muito grave. Então, nesse ponto, é claro que nós temos que dialogar, entender as dificuldades do Estado e, eventualmente, conceder novos prazos, mas a interdição realmente não está descartada. A gente fala no Presídio Regional de Joinville, superlotação, que é um dos grandes problemas. Hoje, a unidade prisional está com quase 1.000 detentos, quando a capacidade é para 600 e poucas pessoas, né? Qual é a avaliação da Vara de Execuções Penais, a medida necessária para tentar solucionar esse problema? Joinville repete a situação de Santa Catarina, que repete a situação do Brasil todo. O sistema está colapsado. O número de detentos no sistema prisional brasileiro é muito maior que o número de vagas e o Estado brasileiro não tem condições de suprir toda essa demanda. O cálculo não fecha, economicamente não fecha. O Estado precisa construir escolas, hospitais, postos de saúde, centros culturais e tudo mais. Então, na realidade, a solução passa por uma avaliação do encarceramento dessas pessoas, sensibilização de todas as instituições, inclusive do Judiciário, para que alternativas penais sejam utilizadas, como, por exemplo, as tornozeleiras eletrônicas, as centrais de penas e medidas alternativas. Assim você distensiona o sistema e trata com alguma dignidade a pessoa que está presa. A construção de novas unidades prisionais seria uma solução para esse problema de superlotação que a gente vem falando tanto, doutor? Absolutamente não, porque os valores que o Estado destina, o Brasil, o Estado de Santa Catarina destinam a isso, inclusive com o decreto de emergência sobre o sistema prisional catarinense, esses valores não vão suprir a demanda real. O custo é muito alto, o custo dos recursos humanos é muito alto. Por isso que eu digo que as alternativas penais é que devem ter um investimento, porque matematicamente, economicamente, o cálculo não vai fechar e nós temos que ter essa clareza. Doutor, muito obrigada por suas informações. A gente espera, então, que nessa audiência de hoje, né, alguma solução, alguma nova alternativa seja proposta, né, para que a gente venha a ter uma solução sobre esse problema da superlotação aqui na nossa unidade prisional. Inclusive, falando sobre essa situação, nós mostramos no Balanço Geral que o governo do estado decretou aí situação de emergência. Com isso, agora, o governo pode até construir e reformar unidades prisionais sem a necessidade de processos licitatórios. Inclusive, o governador Eduardo Pinho Moreira conversou com a nossa equipe em Florianópolis. Acompanhe. Nós vamos criar de forma emergencial, nesse período de até 180 dias, 1.436 novas vagas do sistema prisional, porque nós triplicamos o número de ingressos do sistema prisional todos os dias, de 3 passou para 9. Então nós precisamos aumentar, não temos parceria de administrações municipais, muitas questões estão judicializadas, então dessa forma nós vamos urgentemente construir 1.436 novas vagas.